Olá, pessoal! Agora que vocês já entenderam bem o que é um metaverso e já conhecem algumas plataformas que oferecem espaços de metaversos que a gente pode utilizar e customizar, eu queria mostrar para vocês como que a gente pode construir um modelo 3D customizado que pode ser utilizado nessas plataformas. Isso quer dizer que a gente pode criar o nosso próprio metaverso com a cara que a gente quer, contendo os elementos espaciais que a gente achar mais interessante para compartilhar com os colegas que vão experimentar esse espaço com a gente. Obviamente, para fazer isso, a gente precisa de um programa de modelagem 3D. E existem vários programas que fazem esse tipo de coisa, como o 3D Max, o Blender, Cinema 4D e muitos outros. Esses são softwares de modelagem 3D mais profissionais que permitem que a gente faça modelos bem sofisticados e a gente pode depois criar metaversos a partir desses modelos. Agora, a gente pode também fazer isso com um software bem fácil de usar, que é o SketchUp, que é um programa muito usado no campo da arquitetura e interiores, e a gente aprende esse programa bem rapidamente, porque ele é bem intuitivo. E se vocês tiverem interesse, na descrição aqui do vídeo, eu ofereço um curso de SketchUp básico para vocês aprenderem. É claro que o SketchUp ele não é exatamente igual aos softwares que eu mencionei, mas a gente consegue fazer alguns modelos básicos para a gente testar lá nos nossos metaversos. Então, eu estou aqui com o SketchUp aberto. Essa aqui é uma versão profissional desse software, mas tem também uma versão gratuita que vocês podem acessar via browser. E ele é bem fácil de usar. Eu quero começar fazendo um teste de uma cena bem simples para a gente levar para a plataforma Spatial e ver como é que ela vai funcionar lá. Então, eu quero criar, em primeiro lugar, como se fosse um chão. Aqui no SketchUp, eu vou clicar nesse retângulo. Eu vou dar um zoom out com o scroll do mouse e eu vou criar agora um grande piso. E reparem que eu tenho aqui uma escala humana para a gente ter uma noção do tamanho. E eu tenho também aqui esses eixos de transformação. Aqui no SketchUp, depois que a gente desenha qualquer tipo de forma, a gente pode clicar nesse botão que se chama empurrar, puxar. E isso permite que a gente gere volumes. Então, se eu clicar agora nesse chão, eu posso elevar ele, ou eu posso também jogar isso aqui lá para baixo, que é o que eu vou fazer, para ter como se fosse uma plataforma na qual a gente vai conseguir andar lá no metaverso. Eu vou agora, com o meu comando aqui de linha, criar como se fosse um caminho aqui no meio. Então, vou clicar aqui em qualquer ponto. Vou agora clicar lá no final até chegar na extremidade. Cliquei novamente. Se vocês quiserem orbitar, é só segurar o scroll do mouse. E se fizerem isso com o Shift pressionado, a gente consegue movimentar nossa câmera para um lado e para o outro. E vou criar aqui uma outra linha desse lado, para ser como se fosse um caminho que a gente pode percorrer. Eu agora vou dar um zoom e, novamente, com a ferramenta retângulo, eu vou criar como se fosse um banco aqui desse lado. Então, vou dar um zoom aqui, vou clicar em qualquer ponto, vou clicar agora aqui. Vou usar a ferramenta empurrar, puxar. Vou clicar aqui, vou levantar para ser um assento. Depois eu vou novamente com a ferramenta linha. Vou clicar aqui. Vou clicar lá do outro lado. E novamente com a ferramenta empurrar, puxar. Eu vou levantar isso aqui. E depois eu posso basicamente ajustar aqui os tamanhos com essa mesma ferramenta empurrar, puxar, se eu não gostar de alguma proporção. Então, ok. Eu fiz aqui uma coisa bem simples de modelagem, só para a gente testar se vai funcionar lá nas nossas plataformas do metaverso. E, além de modelar, aqui no SketchUp a gente pode colocar alguns materiais bem simples. Para isso, a gente clica aqui nesse baldinho de pintura. A gente aqui nessa janelinha agora em materiais tem acesso a algumas categorias de materiais. Eu vou procurar a categoria paisagismo. Eu vou clicar aqui nesse material de grama. Vou jogar aqui. Vou jogar aqui. Nessa mesma categoria, eu vou escolher algum piso qualquer, pode ser, por exemplo, esse aqui, e vou aplicar aqui no nosso caminho. E vou escolher aqui um material qualquer que lembre algum tipo de pedra, pode ser esse aqui, e vou aplicar agora aqui nesse meu banco, só para a gente fazer um teste. Não estou muito preocupado com a qualidade disso no momento. Então, ok, eu tenho aqui um espaço bem simplificado que eu fiz no SketchUp, e eu quero levar isso aqui para alguma plataforma de metaverso. Para a gente fazer isso, a gente precisa exportar esse modelo num formato específico.
Algumas plataformas até aceitam formatos como FBX ou OBJ, mas o melhor formato para esse tipo de operação seria o formato GLB ou GLTF. E para fazer isso no SketchUp, vocês podem utilizar uma extensão que eu também estou disponibilizando nos comentários aqui do vídeo. E para instalar uma extensão no SketchUp, a gente tem que vir aqui em Extensões, Gerenciador de Extensões. Aqui reparem que no meu caso essa extensão já foi instalada e ela está ativada. Mas no caso de vocês, vocês podem basicamente clicar em instalar a extensão e escolher o arquivo e ele já vai instalar tudo certinho para vocês. Então, caso esse plugin esteja instalado, basta que agora a gente vá em Arquivo, Exportar, Modelo 3D. A gente escolhe aqui um nome para esse arquivo. Eu vou chamar de Teste Metaverso e vou exportar. Então, agora o nosso próximo passo é tentar trazer esse modelo lá para uma plataforma como a Spatial ou a Mozilla Hubs, como a gente viu anteriormente. Eu vou tentar inicialmente na Spatial, então eu vou acessar aqui o meu browser. Entrei no site da Spatial, que é uma plataforma que eu acho bem legal. Aqui eu vou fazer o login, eu já tenho uma conta aberta, então ele já acessou a minha conta, com o meu nome e meu avatar que eu já tinha customizado anteriormente. E aqui na Spatial, a gente pode entrar num metaverso que alguém construiu, então existem vários metaversos super interessantes e que provavelmente vocês vão encontrar pessoas andando aqui nesses espaços e vocês podem conversar com elas. E a gente pode também criar o nosso próprio metaverso e compartilhar. Então, eu vou clicar aqui em New Space, já que eu quero criar um novo. E quando a gente quer criar um novo metaverso, a gente pode usar alguns espaços prontos, que a gente já viu como é que funciona. São espaços customizados, bem interessantes. Mas se eu quiser criar o meu próprio projeto arquitetônico de um metaverso, aí eu tenho que escolher essa primeira opção, que seria um espaço totalmente customizado. Então, vou clicar aqui. E ele abre um espaço totalmente vazio e ele pergunta se eu quero customizar o ambiente, que seria tudo que vai envolver esse espaço aqui do metaverso. Então, eu vou clicar aqui que eu quero selecionar do meu computador. Eu vou procurar o arquivo que eu acabei de gerar, teste metaverso, vou abrir. E reparem que eu agora tenho aquele modelo que eu fiz no SketchUp e ele entrou certinho aqui no espaço do Spatial, principalmente porque eu tomei cuidado e quando eu fiz o modelo aqui no SketchUp, eu verifiquei que esse piso estava bem próximo dessa coordenada que seria a coordenada de origem, que funciona tanto para o SketchUp quanto lá para o Spatial. Eu acabei levando junto essa referência aqui, que é esse carinha do SketchUp, então o ideal era apagar ele antes de levar ele para o Spatial, mas tudo bem. E o que é mais legal agora é que eu posso andar por esse espaço, da mesma forma que a gente fazia com os espaços pré-customizados. Então agora eu tenho um ambiente totalmente customizado, feito no SketchUp. E, obviamente, aqui eu posso continuar mexendo nesse espaço, por exemplo, colocando objetos, até mesmo objetos que eu posso modelar no SketchUp e salvar como GLB. Eu posso trazer para cá. E, além disso, os próprios objetos que o Spatial oferece para mim. São objetos prontos, como, por exemplo, um radinho que a gente já testou, um bolo, enfim. Então, tem uma série de objetos que eu posso trazer. E agora, esses objetos vão estar nesse espaço que eu mesmo customizei lá no SketchUp. Então, aqui a gente pode aumentar esses elementos, enfim. Então, agora, o mais legal é justamente chamar os amigos e socializar com eles num espaço que veio da cabeça de vocês. Lembrando que para chamar qualquer pessoa para experimentar esse mesmo espaço com vocês, basta clicar aqui em Share e inserir aqui o e-mail da pessoa ou criar um link que ele vai entrar nesse espaço aqui e vai poder aqui conversar com a gente nesse modelo 3D. E voltando aqui no SketchUp, uma coisa que é bem legal desse programa é que a gente tem acesso a uma plataforma chamada 3D Warehouse, que hospeda uma série de modelos 3D, é uma plataforma compartilhada, e a gente pode então baixar modelos prontos. Então, digamos que a gente queira um metaverso de algum lugar que é muito famoso e provavelmente alguém já tenha modelado, a gente pode baixar esse modelo e levar para a plataforma Spatial, por exemplo. Eu vou fazer aqui algum teste. Em primeiro lugar, eu vou salvar
salvar esse arquivo aqui, arquivo salvar como. Eu vou chamar ele aqui de espaço customizado e vou botar aqui para salvar. E vou agora começar um arquivo novo. Então, eu venho aqui, arquivo novo. E dessa vez eu quero trazer um modelo pronto da internet. Então, eu vou acessar o 3D Warehouse. Eu venho aqui em janela, 3D Warehouse. Eu vou procurar algum modelo que eu acho interessante, por exemplo, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, do Oscar Niemeyer. Então, vou digitar aqui MAC, Niterói. Aqui na busca, eu vou dizer que eu quero buscar por modelos. E eu vou baixar aqui esse primeiro modelo, ele parece que tem uma boa qualidade. Vou clicar aqui para baixar. E esse modelo, ele carrega diretamente no SketchUp. Ok, eu trouxe aqui esse modelo, cliquei aqui em qualquer lugar. Eu vejo que ele aparentemente está na proporção correta. E para que esse modelo aqui do SketchUp funcione bem como arquivo GLTF ou GLB, eu preciso acabar com os grupos do SketchUp. Então, eu vou selecionar aqui esse grupo, vou clicar com o botão da direita, vou escolher a opção desassociar, depois eu vou clicar de novo, desassociar, e vou fazendo isso até eu conseguir desassociar todos os grupos, e eu não vou ter mais nenhum grupo. Acabou que apareceram uns modelos aqui que eu vou deletar, e vou continuar selecionando tudo. Com o botão da direita, eu vou desassociar até eu não ter mais nenhum tipo de grupo. Eu acho que agora eu já consegui. E o que é importante fazer é pegar esse modelo todo aqui do MAC e movimentar para que ele fique próximo à nossa coordenada 000, que é lá onde está aquele homenzinho. E para fazer essa movimentação, eu vou dar uma sugestão, que é vir aqui em Visualizar, Estilo de Face, Raio-X, porque aí esse modelo ele vai ficar todo transparente, inclusive ele vai ficar um pouquinho mais leve para a gente movimentar. E depois eu vou fazer uma seleção de todo esse modelo, eu vou clicar no comando de movimentar, eu vou agora clicar em algum pontinho do que seria esse piso aqui, cliquei, e eu vou jogar esse objeto aqui, ó, bem para esse ponto aqui da origem, do lado da onde está esse carinha aqui. Inclusive, eu agora posso selecionar ele e deletar, já que eu não quero que ele apareça. Eu volto em Visualizar, Estilo de Face e desligo o raio-x. Então, agora, esse meu modelo está numa posição boa, porque quando eu abrir lá o Spatial, eu vou estar mais ou menos aqui nessa área. Então, eu vou basicamente vir aqui em Arquivo, Exportar, Modelo 3D. Novamente, a gente pode usar os formatos GLB ou GLTF, que são bons para metaverso. E eu vou escrever aqui MAC e vou exportar. Então, ok. Agora, eu vou voltar aqui no Spatial. Eu vou clicar aqui para eu abandonar aqui essa sala, já que eu não quero mais continuar aqui. Eu quero começar um espaço novo, então eu vou clicar aqui em New Space. Novamente, Upload Custom Space. E agora, quando eu entro aqui, eu escolho a opção Select from Device e dessa vez eu vou escolher o MAC. Ele vai demorar um pouquinho mais para carregar. E agora estamos aqui no nosso metaverso, que é na verdade o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Então a gente pode aqui passear pelo museu, a gente pode olhar aqui em volta, dar um zoom. A gente pode chamar nossos amigos para fazer uma reunião aqui, nesse cenário tão interessante, que é o Museu de Arte Contemporânea. E, obviamente, a gente tem um modelo bem simples em termos de iluminação e modelagem, porque a gente usou o SketchUp, mas vocês podem experimentar outros softwares 3D que provavelmente vocês vão ter um resultado ainda mais legal. E para a gente finalizar, eu vou abrir aqui o meu browser e vou acessar o Mozilla Hubs, que foi uma outra plataforma que a gente viu que é bem legal, e vou tentar fazer um procedimento parecido. No caso do Mozilla Hubs, para a gente fazer um espaço customizado, a gente tem que acessar aqui o Mozilla Spoke. Então, vou clicar aqui nesse primeiro botãozinho. Eu já estou logado aqui com a minha conta, então eu vou clicar aqui em Get Started. Eu vou clicar em New Project. E, novamente, a gente poderia também aqui aproveitar algum espaço pronto e fazer algumas alterações ou trazer modelos do SketchUp para cá. Mas eu vou começar aqui um novo. E no caso do Mozilla, a gente basicamente pode pegar o nosso arquivo e arrastar aqui direto para esse cenário. Então, eu vou fazer um teste aqui pegando aquele nosso primeiro arquivo, que era um pouquinho mais leve, que é o teste metaverso. Vou clicar aqui, vou arrastar para cá. Ele vai carregar. E aqui eu vejo que ele ficou bem pequenininho. Aqui na escala ele está com o valor de 0,01. Vamos botar então o valor 1.
por 1 por 1. Então agora eu vejo que a gente conseguiu acertar a escala. E ele está funcionando super bem. Uma das vantagens aqui do Mozilla Spoke é que eu tenho alguns controles mais interessantes. Além da gente poder contar com uma série de elementos 3D, que a gente poderia aqui carregar como elementos de arquitetura, elementos, por exemplo, como pedras, que eu poderia trazer para cá e incrementar aqui o nosso modelo. A gente tem também um controle do céu, então a gente pode mexer na aparência aqui desse céu, na luminância dele. A gente tem também uma luz direcional, que seria como se fosse um sol, e a gente pode rotacionar esse sol, e isso vai criar como se fosse uma iluminação. A gente pode mexer também na cor desse sol, e a gente poderia também tirar esse terreno aqui do fundo, que são essas montanhas que vieram aqui. Eu vou desligar elas para fazer um teste. Ok, então, digamos que eu queira fazer um teste com essa cena do jeito que está. A gente basicamente precisa clicar em Publish to Hubs. A gente inventa aqui um nome. Eu vou chamar de teste. E vou salvar. Eu agora vou clicar em Save and Publish para ele publicar esse espaço. Vou clicar em Publish Sim. Ok, eu agora posso clicar aqui para visualizar a minha cena. Então aqui no fundo aqui da tela tem a cena customizada que eu acabei de criar. E eu posso criar uma sala com esse cenário. Então agora eu vou ser transportado para um metaverso com essa cena que a gente criou no SketchUp. Eu posso aqui entrar, eu poderia também entrar via óculos 3D. Eu vou aceitar aqui qualquer avatar só para fazer um teste. Ok, então agora eu posso basicamente andar por esse meu espaço, que a gente fez bem rapidamente no SketchUp. E, obviamente, aqui o mais legal seria convidar pessoas para experimentar esse espaço e encher de gente aqui para socializar aqui no metaverso.